Você já se sentiu perseguido por algum anúncio aqui na internet? Você foi lá no YouTube, tava lá aquele anúncio. Você foi no Instagram, tava lá aquele anúncio. Você foi em todo lugar da internet, aquele diabo daquele anúncio te perseguiu aonde você estava indo. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso aconteceu e eu vou te explicar por que as empresas utilizam esse tipo de anúncio com você. Eu vou até deixar uma pergunta no ar. Você acha que isso é bom para você ou que isso é ruim para você? Deixa aqui nos comentários, nesse vídeo eu vou responder essa pergunta ainda. Mas é o seguinte, se você acabou de chegar aqui no meu canal, eu me chamo Vitor Sabac e através do meu canal você vai aprender a criar um negócio digital do absoluto zero através das vendas de infoprodutos. Então já toma a sua primeira ação aqui importante do ano, se você acabou de chegar. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque quando você faz isso, você está falando para o algoritmo aí do YouTube que esse tipo de conteúdo é importante para você. E aí, o YouTube vai te recomendar mais vídeos assim. Vamos entender primeiro por que essas propagandas, esses anúncios, eles ficam te perseguindo aqui na internet. Por que isso acontece? Vou contar a história de uma mulher aqui pra você, uma mulher chamada Mariana, que foi lá no Google e estava querendo comprar um celular. Aí ela pesquisou por iPhone 14 Pro Max, de 128 GB. E aí Mariana fez essa pesquisa lá no Google, entrou no site da Apple, e deu uma olhada lá nos iPhones, tinham até iPhone que ela não tinha pesquisado e tal. E aí ela decidiu, pô, massa esse iPhone aqui, não vou comprar. E aí ela saiu da rede social. Pouquinho depois ela decidiu entrar no YouTube. Quando ela chegou no YouTube, a primeira propaganda que apareceu para ela foi do iPhone 14 Pro Max. Por coincidência ou não, foi exatamente essa propaganda que apareceu para Mariana. E para essa história ficar ainda mais esquisita, ela saiu do YouTube e entrou no Instagram. Quando ela estava lá rolando o feed dela, passando um monte de coisa, o anúncio que apareceu para ela foi de um iPhone, mas não foi qualquer iPhone. Foi o iPhone 14 Pro Max de 128 GB, exatamente o mesmo iPhone que ela tinha visto lá no Google e exatamente o mesmo iPhone que apareceu para ela no YouTube. Nesse meio tempo, Mariana falou, não, meu celular está escutando o que eu falo. Eu tô aqui falando as coisas com as pessoas, eu em algum momento do meu dia falei sobre iPhone e o celular tá me escutando, porque agora ele só aparece propaganda de iPhone aqui pra mim. E aí Mariana começou a ficar maluca, ela começou a dizer, cara, o celular tá me escutando, meu celular tá me ouvindo, porque eu tava falando sobre iPhone mais cedo com minha mãe e de repente o YouTube mostrou iPhone, o Google mostrou iPhone, tudo tava iPhone, era iPhone pra todo lado. Calma aí, eu sei, borboleta. Sabe quando você entra na página de uma empresa e logo depois de você entrar, você clica ali em aceitar os cookies? Foi isso que aconteceu. A Mariana aceitou os cookies. Foi esse o problema. O que é que acontece? O que é que são esses cookies? Os cookies, que podem ser chamados também de pixels ou de tags, tudo significa a mesma coisa. Cookie, pixel e tag. Vou começar a chamar de pixel aqui nesse vídeo, porque pra galera lá do tráfego pago, eles usam mais essa palavra, então eu vou usar aqui pra ficar mais familiar para vocês. Toda vez que você entra num site e você aceita os cookies, é como se esse site ele estivesse marcando o seu aparelho com um código. E aí, todo lugar da internet que você for, você tá lá marcado com esse código. Então, esses cookies são um código que fica lá marcado no seu aparelho. E essa é a explicação assim técnica, falando bem por cima e que não vai fazer sentido nenhum para você. E por isso eu vou trazer uma explicação didática para você, que eu duvido que você não entenda. Imagine aí um biólogo que estuda baleias. Esse biólogo ele vai embarcar num barco e aí ele vai para o meio do oceano. Quando ele chega no meio do oceano, ele encontra lá um monte de baleia, um monte de espécie lá de baleia. E ele fala, pô, eu preciso rastrear essas baleias aqui. O que é que ele faz? Ele coloca um chip nessas baleias. Ele instala um chip nessas baleias e volta lá para o seu laboratório, lá para o seu local de trabalho. O que é que vai acontecer? Lá do local de trabalho dele, ele rastreia onde essas baleias estão. E como é que ele tem essas informações? Ele consegue essas informações através do chip que ele instalou lá na baleia. Então, se a baleia ela tá saindo de um local específico, indo para um outro local específico para acasalar, ele vai ter essa informação. Ele vai ver que em determinados períodos do ano a baleia vai para um lugar lá que tem as águas mais quentes e aí ela acasala e procria e etc. E assim ele vai entendendo como é que essas baleias estão fazendo. Agora imagine que não tem mais biólogo.
O biólogo agora é você. O chip que o biólogo utilizou, agora ele se chama cookie. E as baleias que são marcadas lá com esses chips são os usuários, certo? E você agora não está mais no meio do mar, você está na internet. Tem lá seu site. Então o que acontece aqui na internet? Todas as vezes que alguém entra no seu site, essa pessoa, esse usuário, ele meio que recebe um chip que marca o aparelho dele. E para onde esse cara for na internet, você meio que tá rastreando esse cara. Por isso que quando essa pessoa for lá no YouTube, você sabe que é ela que tá no YouTube. Então você tem como criar um anúncio específico para as pessoas que acessaram seu site e agora estão lá no YouTube. Você pode fazer um anúncio também específico para as pessoas que acessaram lá o seu site em algum momento e agora estão lá no Instagram, que acessaram o seu site e estão lá no Facebook. Então é assim que as plataformas sabem que você tem interesse em determinado tipo de conteúdo, em determinado tipo de produto, em determinado tipo de serviço. Então, quando a Mariana, lembra da Mariana que eu comecei o vídeo falando dela? Quando a Mariana entrou no site da Apple, os cookies da Apple foram marcados no celular da Mariana. Quando a Mariana chegou no YouTube, o anúncio da Apple apareceu para ela. Quando a Mariana foi para o Instagram, o anúncio da Apple apareceu para ela novamente. E se ela fosse em outros locais, o anúncio da Apple ia aparecer para ela novamente. É assim que acontece esse fenômeno dos anúncios que perseguem você na internet. E o nome disso, tecnicamente falando agora, é remarketing, que é quando você faz uma campanha de marketing para reimpactar quem já teve contato com sua empresa alguma vez. E esse tipo de campanha, ele é muito interessante, tanto para as empresas que estão mesmo veiculando esse tipo de anúncio, quanto para os clientes. E aí eu vou responder para você. Lembra que eu deixei uma pergunta aqui no início do vídeo, eu deixei a pergunta no ar? Cara, aceitar os cookies... aceitar os cookies é uma coisa boa para você. Por quê? Porque a sua experiência aqui na internet, ela fica personalizada. Então não é à toa que imagine aqui, quando eu digo para você, cara, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, clica no botão do like, clica no botão de se inscrever. O YouTube, ele tá rastreando esses movimentos que você tá fazendo aqui. Então ele vai entender que você gosta de conteúdos relacionados a marketing digital, a vendas online, que você gosta aqui do Vitor Sabac. Então ele vai começar a te recomendar conteúdos dessa maneira, baseado na sua experiência. Ele vai personalizar ao máximo essa experiência para você. Imagina se você entra no YouTube e aí começa a aparecer um monte de conteúdo que você odeia. Cara, é horrível essa experiência. Então, é interessante para a gente, como cliente, sim, ter esse rastreio de dados. É claro que isso levanta muita controvérsia, porque tem gente que vai ser contra, tem gente que vai ser a favor, e é óbvio que essas informações elas devem ser utilizadas com responsabilidade pelas empresas. Mas utilizando essas informações com responsabilidade, todo mundo se beneficia. Inclusive, se você quiser aprender a fazer isso para a sua própria empresa, eu tenho um curso chamado Vivendo e Vendendo e esse será um dos próximos conteúdos em um dos nossos módulos. Clica no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado lá à minha página de vendas e lá tem todas as informações caso você tenha interesse. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, lembre que isso aqui é importante para você, tá? É importante para mim também, óbvio, mas é importante para você também. E tem mais uma coisinha que eu vou deixar aqui para você que é o seguinte: presente para quem ficou até o final do vídeo. Eu tenho um curso gratuito de marketing digital e ele está disponível aqui no YouTube. A primeira aula desse curso vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela, então é só clicar. Eu acho que vai aparecer desse lado aqui, mas se não tiver desse lado vai estar desse, e aí é só você clicar e a gente se vê lá no curso gratuito de marketing digital. Um abraço e muito sucesso para você.